Ele continuava falando, ou bramindo, né, gritando: venderei meus escravos alfabetizados. Cativos são cativos, senhores são senhores, e todos os sujões e criminosos conhecerão o peso dos meus braços, matarei sem piedade. Então, ele continuava vivendo naquele tempo, onde ele era um senhor de escravo, querendo prejudicar ou tirar a vida daqueles que não faziam de acordo com o que ele achava que tinha que ser, né? A segregação de escravos negros, ou o que ele tinha de escravos, e os brancos. Ele não aceitava uma mistura, ou que eles tivessem liberdade. Ele era extremamente autoritário, quase um tirano. Por isso estava na condição que estava e foi levado. Vamos lá. Foi um fazendeiro, aqui conta um pouquinho a história. Esse senhor de escravo foi um fazendeiro desumano, esclareceu o orientador. Desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas ainda conserva a mente estagnada. Então, veja bem, ele desencarnou nos últimos dias do século XVIII. Século XVIII, 1700. Este livro foi escrito em 1955. 200 anos, vai, um pouco mais, vamos arredondar, né, 250, mas vamos arredondar aí, que sejam 200 anos aonde ele ficou neste local, nas zonas inferiores, acreditando que ainda era um senhor de escravos. Olha lá, conservava a mente estagnada na concha do próprio egoísmo, naquilo que ele sempre viveu, e que ele achava que ele era melhor que, né, qualquer um, que podia fazer o que bem entendesse com os escravos que eram seres humanos, não considerava como seres humanos. Nada percebe, por enquanto, senão os quadros interiores, ou seja, aquilo que ele vivia, criados por ele mesmo, constando de escravos, dinheiro e lucros da antiga propriedade rural em que enterrou o pensamento, convertendo-se hoje em vampiro inconsciente das almas reencarnadas que lhe foram queridas no Brasil colonial. Olha, olha o embrolho, como a gente fala, né? Olha o embrolho disso, olha o nó. Desencarnou no século XVIII, era um senhor de escravo autoritário, manteve esse pensamento continuando com o pensamento de subjugar escravos, de dinheiro, de poder, na propriedade que ele tinha gigante, né? Ficou naquele meio, porque era a lembrança dele da vida passada que ele teve, que ele desencarnou, só que ele se mantinha ligado às pessoas que ele gostava, lá onde, quando ele viveu, por exemplo, mãe, pai, filhos, esposa, enfim. E aí ele vampirizava essas pessoas que já estavam encarnadas, e ele nem percebia, porque ele permaneceu ligado a elas. Por isso ele foi levado no grupo para ser tratado, porque algumas dessas pessoas queridas pediram auxílio, estavam ali pedindo auxílio para elas, de uma maneira geral, nem imaginando que esse senhor poderia estar lá ou que tinha alguma coisa do passado ligado a elas. Então, olha lá, a mente ficou estagnada, ela fica parada no momento que ele desencarna e em tudo que ele conhece. O que ele conhecia? O século XVIII, os escravos, dinheiro e a propriedade que ele tinha. Para isso era a vida dele. E a mente ficou paralisada nisso. E aqui é importante, no trabalho de apometria, né, a gente até escreveu, o orientador precisa estar atento a esses detalhes da época, evitando utilizar conhecimentos que não existem naquele tempo. Nem só conhecimentos que não tinham naquele tempo, nem palavras ou situações que não existiam naquele tempo.
Não dá, vou dar um exemplo esdrúxulo, né? Mas não dá para falar para esse senhor de escravo de telefone, de celular, porque ele não vai saber o que é. Para ele ainda estava distante isso. Telégrafo ainda estava perto. Então, não, a comunicação era diferente, era por carta, era no máximo por telégrafo, não dá para usar outros termos. Ele era um senhor de escravos, então dá para falar que hoje em dia está com liberdade? Não dá, ele não conhece hoje em dia, a mente dele está lá estagnada no que ele conhecia. Tem que falar em termos de lá. Em termos de escravos, eram seres humanos, porque eles não consideravam escravos como seres humanos. Então, o dialogador, orientador, no caso da apometria, precisa ter essa percepção na hora de falar. É um pouco diferente no quadro de desobsessão. Então, como aqui a gente faz o estudo voltado, né, são livros espíritas que têm conteúdos de apometria, por isso que a gente traz, e que tem conteúdo de mediunidade, que também é utilizado na apometria, mas dando aquele olhar com algumas coisas que pertencem ao trabalho, à metodologia da apometria, e essa aqui é uma